Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, meus irmãos. Ô louco, o irmão tá abrindo a boca de sono ali, irmão. Ô glória! Não, vamos clamar o fogo do Espírito Santo de Deus nessa noite, para que o sono possa passar, que vocês possam, nessa noite, vivenciar a graça de Deus nas suas vidas. Olha, como nós cantamos agora há pouco, recomeçar. Essa noite é uma noite de recomeçar. A história, uma história de amor com o Espírito Santo. O tema dessa pregação nessa noite é: se deixe inflamar pelo Espírito Santo. Oh glória! Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. O objetivo dessa noite é mostrar, meus irmãos, que Pentecoste não é um fato passado, que Pentecoste não é algo que ficou lá no passado, mas despertar a sede no seu coração, para que você possa, nessa noite, beber dessa água viva. Antes disso, eu quero me apresentar para vocês que não me conhecem. Eu me chamo Carline. Não precisa falar mais a idade não, né? A idade já pode deixar. Faço parte do Ministério de Pregação, aqui dentro do grupo de oração Filhos da Imaculada. Sou casado com a Camila, ô glória! Pai do Miguel tá ali, ó. Já tá, abriu a Bíblia já, Miguel? Tá procurando aí, certo? Vai adiantando. Aleluia! E se os irmãos quiserem entregar a Bíblia, podem ir entregando. A gente vai ler daqui a pouco. E também, olha só, quantas coisas que a gente faz para o Senhor. O Senhor nos chama. Estou na caminhada desde 2006, né, cara? 2006. E desenvolvo um trabalho pela internet desde o ano de 2021, que é evangelizar, que é levar a palavra de Deus, rezar muito, pregar a palavra. E a gente iniciou, seguindo o exemplo do Frei Gilson, a quaresma. A gente começou a rezar a quaresma de São Miguel. Eu pensei assim, o Espírito Santo tocou meu coração, falou: Frei Gilson está rezando de madrugada eu não consigo levantar mesmo, ô glória, não tem quem me levanta, e se levanta o humor tá daquele jeito, de manhãzinha, né? Eu vou começar a rezar à noite, a quaresma. Já estou trabalhando pela internet mesmo, e a gente começou a rezar, ligar o celular, começar a gravar, e as pessoas começaram a vir rezando com a gente, as pessoas começaram a pedir oração, e iniciei lá no TikTok, e graças a Deus a gente está alcançando pessoas do Brasil inteiro. Pessoas em vários estados do Brasil estão rezando com a gente, deixando os seus testemunhos. E é oficial, esse ano, dia 15 de agosto, a gente vai iniciar mais uma quaresma de São Miguel Arcanjo. Vocês são os nossos convidados. 40 temas, 40 pregação, noites rezando por cura e libertação. E o Senhor se manifesta, meus irmãos. O Senhor se manifesta. Mas como eu faço para poder participar, rezar? É simples. Liga seu celular lá na sua casa. Eu vou mandar o link. Ou procura lá no YouTube, se inscreve lá, Super Carline, com NI no final. Para você que já sentiu seu coração pegar fogo, vamos rezar. 40 dias de oração. É um compromisso. É um compromisso com Deus. Sim, com o Espírito Santo nos conduzindo, mas a intercessão de São Miguel Arcanjo. Já deu sede já, ô glória. Vamos lá. E nessa noite, eu quero convidar você a vivenciar, você a abrir seu coração, meus irmãos e minhas irmãs, para que o Espírito Santo, para que a palavra de Deus possa transportar
para que o Senhor possa renovar toda a sua história, toda a sua vida, porque não é por acaso. Eu gosto de dizer que você está aqui hoje, nessa noite, sábado à noite, você está sentado aí nessa cadeira, você teve seu esforço para chegar nesse grupo de oração. Por isso eu peço, abra seu coração. Bom, nós cantamos, permita que Jesus possa tocar seu coração pela ação do Espírito Santo nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Olha só, o poder do Espírito Santo. Veja a sua presença. Ela transforma, ela dá coragem. Peço que você possa abrir a palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós iremos ler do versículo 1 a 4. Provavelmente as suas Bíblias já vão estar marcadas aí. Amém? Ou misericórdia? Tudo certinho por aí? Tá fácil, né? Acho que nós não podemos mais marcar a Bíblia não, irmã. Vamos começar a deixar o povo procurar. Tá fácil demais. Ô glória! Vamos lá. Então vamos ler essa leitura. Vamos lá. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu o ruído, como um sopro. Soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Versículo 3. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiam e repousavam sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Palavras do Senhor. Graças a Deus, ô glória. Meus irmãos, Jesus tinha prometido que Ele não deixaria os seus apóstolos, os seus discípulos órfãos. Eles estavam amedrontados. Jesus tinha sido morto, Jesus tinha sido crucificado e morto pelos judeus, pelos romanos, e eles estavam com medo, eles estavam trancados numa sala em oração, mas Jesus tinha prometido inúmeras vezes que Ele não ia abandonar eles estavam amedrontados, sim, mas eles permaneciam em oração dentro daquela sala do cenáculo. Mas, até então, eles não entendiam aquilo que o Senhor tinha falado. Ele tinha falado tanto quando Ele caminhava com eles, que Ele mandaria o Espírito Santo. Antes de Pentecostes, os apóstolos estavam com medo de porta fechada. E também muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Olha só, voltando para a nossa realidade, muitas vezes nós chegamos dentro de um grupo de oração com o nosso coração fechado, igual a Flávia leu aqui, com as portas do nosso coração fechadas. Muitas vezes não permitimos que o Espírito Santo entre, venha e haja. O Espírito Santo, olha aqui, não é uma energia. Quer sentir uma energia? Vai lá, enfia o dedo na tomada, você vai sentir uma energia forte. Não, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é Deus. Olha só a mensagem dessa noite. Meu irmão, minha irmã, nós temos um Deus que quer morar dentro do nosso coração. Nós temos um Deus que quer habitar o nosso coração. O Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo de Deus. Ele quer entrar dentro de você. E foi isso que aconteceu com os apóstolos, lá na sala do cenáculo, reunidos com a Virgem Maria. O Espírito Santo entrou naquele lugar, ele veio do céu, ele soprou naquele lugar e encheu o coração
dos seus apóstolos. E falando de energia, né? Hoje nós estamos pegando outro fenômeno aí da internet no Brasil. Vocês sabem do que eu estou falando? Dos campeonatos de aura. A gente está vendo tudo isso acontecer no nosso Brasil e no mundo. Infelizmente, o jovem está se deixando levar. Meus irmãos, eu tenho uma coisa para falar para vocês muito sério nessa noite. Quando a nossa mente está vazia, ela se torna a oficina do demônio, ela se torna a oficina do diabo, e é isso que nós estamos vendo no nosso Brasil. Infelizmente, a gente está vendo poucas pessoas pregar sobre isso. Eu sei que é que nem lá os bebês reborn, lá vai passar, mas a gente está vendo uma multidão de jovens. Lá na carta de São João vem dizer que o jovem, ele é inteligente, ele é forte. E quantos jovens estão se deixando levar por essas energias do universo, por esses campeonatos? É um absurdo ver isso. Mas com você não, com você que está aqui não, você vai se encher de Deus. Não é uma energia do universo, não é nada que os homens foram infundidos na nossa cabeça e no nosso coração. Não, é um Deus que quer viver dentro de você. É o Espírito Santo que você recebeu lá no seu batismo. Olha, quando a gente vai preparar uma pregação, Deus ele vem nos revelando muitas coisas. E nessa semana, por essas semanas, 2 semanas para preparar essa pregação, eu conheci um santo novo. Ele é chamado São Beda. Já escutaram falar de São Beda? Eu sei que aqui no grupo de oração, os santinhos lá, tem bastante santo diferente que eu nem sabia que existia, mas conheci mais um, São Beda. São Beda foi um monge beneditino que viveu lá nos anos 672 a 735. Mas vamos lá. Ele tem uma frase que diz assim: o Espírito Santo apareceu em línguas de fogo, porque faz arder e falar aqueles que enchem. Olha só, o Espírito Santo veio lá na sala do cenáculo e encheu os apóstolos. E eles, diz a palavra, que eles saíram daquela sala, abriram as portas e começaram a anunciar. São Pedro ficou de pé diante de uma multidão e começou a anunciar a palavra. Diz a palavra que era mais de 3.000 pessoas de todo o canto da terra estavam lá, e se converteram mais de 3.000 pessoas, e o ministério, a igreja começou a se expandir pelo mundo. Olha só que lindo isso. E o Espírito Santo, ele quer te encher nessa noite, para que você não fique calado, para que você possa anunciar a palavra, levar o poder de Deus aos corações. Como nós estamos fazendo aqui, a internet está transmitindo tantos corações de tantos lugares que vão ter um encontro com essa palavra, sim, através desse ato, desses jovens que está aqui transmitindo. Glória a Deus. Mas vamos lá, eu quero ler uma história, ou contar, eu vou tentar contar uma história para vocês. Vocês já escutaram uma história pregada? Eu vou tentar aqui. Opa, não é esse aqui não. Esse aqui é o outro momento. Aqui, até vou tomar outro gole de água aqui. O calor tá voltando, glória a Deus, hein? A gente que é do fogo sofre com esse calor. Vamos lá. Então, essa história chama História das 3 Caixas d'Água. Glória a Deus. Havia uma família que tinha muitos filhos. Eles moravam num apartamento. A história vem dizer que era um apartamento. Imagine a família com muitos filhos morando dentro de um espaço pequeno. Imagina a loucura que aquele monte de criança.
E o pai, ele começou a trabalhar e Deus começou a abençoar. E ele conseguiu comprar uma propriedade, numa fazenda, num sítio, uma chácara. E nessa chácara tinha muito espaço para a criançada brincar. E lá, a primeira coisa que o pai fez é comprar uma bicicleta para o menino. Então, o menino pedalava. E tinha também, diz a história, uma mangueira que fazia sombra, que pegava até a metade da casa. Fazia muita sombra, um lugar maravilhoso, tinha um espaço para a mulher plantar as plantinhas dela. Ó, glória, isso não tinha na história, estou colocando aqui, né? E, beleza. E a antiga dona da casa disse para esse pai que tinha um segredo naquela casa. Que lá ela tinha colocado 3 grandes caixas d'água. E na temporada da chuva, a chuva ia cair em cima do telhado, ia encher a primeira caixa d'água e a água ia passar para a segunda. E assim, enchendo a segunda, ia passar para a terceira. Nossa, o pai já ficou tudo contente. Imagina que aquele monte de filho, nossa, a economia que eu botei lá, só quem tem um monte de filho, na hora que chega a conta de água, sabe, né? Ô, glória! Vem um pouquinho alta, né, irmão? Ô, glória a Deus! E ele ficou tudo contente. E chegou a temporada da chuva, ele olhava para a esposa dele e falava, nossa, mulher, está chovendo, glória a Deus, olha a chuva, e começou a chover 1 semana, 2 semanas, e ele todo contente, olhava para fora, parava um pouquinho, voltava a chover mais, e por fim, passou a temporada da chuva, e ele pegou e foi lá, naquela caixa d'água, e chegou na terceira. Na hora que ele abriu, ele teve uma surpresa, que não foi muito agradável. Ele abriu a tampa, destampou, viu lá a caixa d'água sem água alguma. Ele falou, mas o que aconteceu? Ele foi na segunda, abriu, cadê a água dessa caixa d'água? Foi na terceira, tinha uns 4 dedos de água. E ele ficou muito bravo, ele falou, nossa, aquela mulher que era a antiga dona da casa, me enganou, cadê a água dessa caixa? Daí ele ligou para a antiga dona e falou para ela, mas o que está acontecendo? Você me enganou, eu abri a caixa d'água e não tinha nenhuma água lá. E ela, com muita calma, ela falou para ele, mas você limpou as calhas? Daí ele silenciou assim, e perguntou, mas era para limpar as calhas? Que eu falei que tinha em cima da casa uma mangueira, e consequentemente derruba muitas folhas, entupiu as calhas. E a água não conseguiu encher, a água passava por cima da calha e não enchia as caixas d'água. Vamos lá, para a conclusão dessa história. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós estamos aqui no grupo de oração, estamos rezando. Eu vi aqui no começo o ministério rezando, a Flávia conduzindo a oração, o ministério se doando. Muitas vezes nós chegamos no grupo de oração com as calhas entupidas e nós não conseguimos beber dessa graça. Tantas coisas que vai entrando na nossa vida lá fora, as correrias, as preocupações, igual a Flávia falou aqui na dinâmica dela. E nós não conseguimos beber dessa graça. O Espírito Santo ele é derramado a todo momento, a todo instante. A chuva representa o Espírito Santo derramado por Deus. A água representa a graça de Deus. As folhas representam o pecado, vícios e tudo que impede a ação da graça. Limpar as calhas representa confissão, o arrependimento sincero e a conversão. Mas eu tenho um elogio para você, você está no lugar certo. Você que está com seu coração machucado, ferido, está passando por muitas dificuldades na sua vida, você está no lugar certo. Você está no grupo de oração. Aqui o Senhor ele vai te dar aquela força para desentupir as calhas do seu coração, para que a graça de Deus, o Espírito Santo, possa dar frutos na sua vida. A graça de Deus é derramada sobre todos. O problema não é a falta da chuva, mas
um coração fechado pelo pecado. Limpe a calha do seu coração. Confesse seus pecados. Abra-se ao Espírito Santo. Quando Ele vier, você nunca mais será o mesmo. Vocês estão acompanhando o tempo aí? Como é que está o tempo? Era 25 minutos. 3 minutos? Oh, glória! Vamos lá. Romanos 5,5 está escrito: o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a revelação da graça de Deus. Santa Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo, ela tem uma frase que nos diz: sem o Espírito Santo, Jesus permanece distante, e com o Espírito Santo, Cristo vive em nós. Então, por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Eu vou resumir essa pregação. O Espírito Santo que nos leva a ter um contato, nos leva a vivenciar a presença de Jesus na nossa vida. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. E já vou pular para o Catecismo da Igreja Católica e quero ler para vocês o parágrafo 683. Está escrito: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13. Deus enviou a nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Esse conhecimento de fé só é possível no Espírito Santo. Para estar em contato com Cristo é preciso, primeiramente, ter sido tocado pelo Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Mas eu quero, de uma forma breve e rápida, falar para vocês já ouviram falar, olha lá vem eu com uma história nova, do abecedário do Espírito Santo? Ele existe. Ah lá, o irmão já ergueu a mão, ô glória. Ergueu a mão porque acabou a pregação, você ouviu? Vamos lá, glória a Deus. A letra A, olha só, é bem simples. O abecedário do Espírito Santo. Vamos até a letra E nessa noite. A letra A é de abertura. Você precisa abrir seu coração. Sim, igual a fez na dinâmica aqui. Destampa, abre as portas do seu coração para que você possa ser um homem novo, uma mulher nova. A letra B é de busca. Você precisa buscar o Espírito Santo. Não tem lá, acho que é um livro do Padre Jonas, Bom Dia Espírito Santo. Todas as manhãs pedir ao Espírito Santo: busca Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre a minha vida, eu quero te buscar. E a letra C é de centralidade. Você precisa sim colocar o Espírito Santo no centro da sua vida. Espírito Santo, eu preciso que você seja o centro, para que eu possa amar cada vez mais Jesus, igual nós lemos aqui no Catecismo, para que eu possa viver mais, para que eu possa ser santo. E a letra D, de docilidade. Precisamos ser dóceis. O Espírito Santo, ele fala a todo momento ao nosso coração, à nossa vida. Precisamos ser dóceis ao Espírito Santo. E a letra E, de esperança. Precisamos ter esperança que Deus, que o Espírito Santo, ele está no controle. Nós precisamos fazer a nossa parte, sim. Precisamos fazer a nossa parte. Estamos aqui hoje, nessa noite, pregando, aí sentado, escutando a pregação, rezando os nossos terços, intercedendo. Nós estamos fazendo a nossa parte. Mas precisamos alimentar a esperança do Espírito Santo. Imagine 40 dias de pregação, de live, de oração. Quanto litro de água que eu vou tomar? Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos lá. 5 passos para uma vida no Espírito Santo. Para ter uma vida no Espírito Santo. O primeiro dele: reconheça. Precisamos reconhecer que sem Deus não somos nada.
Tá acabando, né? Ô, glória! Acabou já! Aleluia! Isso que eu tentei resolver. Mas vamos lá. O segundo passo, arrependimento, voltar, sim, ao sacramento da confissão, clamar. Precisamos clamar o Espírito Santo. Se o ministério quiser voltando, eu já estou encerrando aí. E o quarto passo, viver esse abecedário do Espírito Santo. Conclusão, peço que você fique de pé. Vamos finalizar essa pregação. Hoje o Senhor Jesus, hoje o Senhor, Ele quer atualizar em nosso coração a graça de Pentecoste. Eu dizia antes que os apóstolos, eles estavam com medo, eles estavam trancados, rezando, igual nós estamos rezando aqui nesse grupo de oração, dentro da sala do cenáculo com a Virgem Maria, e eles tiveram esse contato, foi o primeiro contato dos apóstolos com o Espírito Santo, e eles incendiaram a face da terra, sim, levando a palavra. São Paulo depois foi tocado, propagou o Espírito Santo sobre muitos continentes. Mas peço que você reze assim, repita comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Vamos de novo agora para valer? Vamos lá. Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Renova em mim a graça do meu batismo. Renova em mim a graça de Pentecoste. Tira todo medo, toda frieza e todo pecado. Enche-me com o teu Espírito. Faz de mim uma testemunha do teu amor. Vem, Espírito Santo. Oh, glória. Amém.